Olá pessoal, tudo bem? Turminha do terceiro ano. Estou chegando, gente, para uma aulinha para ajudar todos vocês. Olá gente, tudo bem? Vamos começar nossa aula falando sobre nosso assunto da prova, né? Lei de meia-vida e fissão e fusão nuclear. Nesse assunto eu vou abordar algumas questões essas que irão auxiliar vocês na resolução das questões que irão cair na prova, tá certo? Então, primeiramente, coloquei aqui duas questõezinhas para que a gente possa iniciar nosso momento, né, de auxílio, para que vocês consigam acertar boa parte das questões, né? Vamos torcer que todas elas vocês acertem. Então, primeira questão. Uma das substâncias, né, ou uma substância radioativa, tem meia-vida de 8 horas. Então eu já circulei aqui 8 horas, porque o seu período de meia-vida é 8 horas. O tempo que essa substância leva, né, para se deteriorar, né, para que ela se fragmente, né, o seu período de meia-vida é 8 horas. Então 8 horas é o tempo que ela vai levar para se desintegrar, se separar suas partículas radioativas, certo? Então circulamos aqui o tempo, que é o tempo de meia-vida. A meia-vida dela é 8 horas, partindo de 100 gramas de um material radioativo. Ou seja, o material radioativo, a sua quantidade desse material é 100 gramas. Então, sua quantidade inicial do material é 100 gramas. Então, eu já circulei. Tempo de meia-vida, 8 horas, o tempo que ela leva para se desintegrar. E o seu material, sua composição inicial é 100 gramas. Tempo 8 horas, material inicial 100 gramas. Então, material radioativo e que sua massa da substância radioativa restará após 32 horas. Então, qual seria, né, a sua massa após 32 horas? Então, vamos lá. Dados. Qual foram os dados que foram dados? Que foram nos fornecidos. Teremos aqui 8 horas é o período de meia-vida, 100 gramas é a massa inicial e teremos também a pergunta, né? Após 32 horas, a quantidade de massa, qual será? Né? Pergunta aqui, ó. Qual seria a massa, né? Que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Então, entendemos a questão agora, quer saber após 32 horas, qual é a massa que resta. Então vamos lá. Então se ele fala aqui que teremos essa quantidade em gramas, então vamos fazer aquela sequenciazinha que eu ensinei para vocês. Então teremos aqui, ó, vou fazer até com lápis preto para ficar mais visível. 100 gramas, 100 gramas, corresponde a quanto, gente? Isso mesmo, eu sei que você pensou aí, 100%. É o material total inicial. Aí vamos lá. 50 gramas. 50%. Aí 25 gramas. 25%. Aí vem 12,5 gramas. 12,5%, né? Então, corresponde a 12,5 gramas. 12,5 gramas. E 6,25% equivale a 6,25 gramas. Então, eu fiz aqui a sequência, fiz até, porque a gente costuma fazer até os 6,25 e vamos ver se vai ser necessário a gente fazer mais ou não, né? Essa sequência normal. Eu peguei o quê? Peguei o termo de porcentagem, metade por metade, né? 100%, 50%, 25%, então esse termo de porcentagem. E aí eu fui fazendo, utilizando a massa inicial fornecida, que foi os 100 gramas. Então, ó, 100%, 100 gramas. 50%, 50 gramas. Metade, né? Ocorreu uma meia-vida. Aí depois, 25%, 25 gramas. 12,5%, 12,5 gramas. 6,5%, 6,5 gramas.
Então aqui é onde a gente viu nas aulas anteriores que o que aconteceu. Se acontecer um período de meia-vida, nessa quantidade de substância, né? Substância radioativa, 100 gramas. Então quando eu falo meia-vida, quebra, divide-se ao meio. É uma meia-vida acontecendo. Então aqui, ó, passou uma meia-vida. Passou uma meia-vida de 100 para 50, uma meia-vida. Então ocorreu uma meia-vida. De 50 para 25, duas meias-vidas. De 25 para 12,5, 3 meias-vidas. De 12,5 para 6,25, 4 meia-vidas. Então, teremos aqui os períodos de meia-vida. Então, vamos ver o que se pede, ó. Então, ele quer saber quantas horas durou. E é fornecido aqui que no início, né, a sua meia-vida é de 8 horas. Então, se eu tive 4 meias-vidas, então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 meias-vidas. Então, cada meia-vida é 8 horas, né? Então, se uma meia-vida tem 8 horas, 2 meias-vidas tenho 16 horas, 3 meias-vidas eu tenho 24 horas, 4 meia-vidas eu tenho 32 horas. Ou seja, percebemos que ocorreu de 8 para 32 horas, ocorreu um período de meia-vida de 4 meias-vidas, né? Porque 4 vezes 8, 32. Então, irei perceber que foram 4 meias-vidas, né? E aí, contando de 8 em 8, né? Se a meia-vida inicial é 8, 8, 16, 24, 32. 32 horas. E percebemos que o período de meia-vida foi 4 meias-vidas. E a pergunta a substância radioativa, qual será o total em gramas que restará após 32 horas? Então a gente percebe que após 32 horas, que a gente chegou aqui, com 4 meias-vidas, restou um total de 6,25 gramas. Então, como assim, professor? A gente fez o quê? Ó? Primeiramente, a porcentagem. Coloquei 100, 50, 25, 12,5, 6,25. Como vocês já estão acostumados. E abaixo eu fui colocando a quantidade de gramas. Ou seja, a cada meia-vida, a quantidade da massa dessa substância passou a se dividir. Então a gente fez 100 para 50, 50 para 25, 25 para 12,5, 12,5 para 6,25. Então, somando o total de 1, 2, 3, 4 meias-vidas. Então, passou 4 meias-vidas. Então, se eu sei que é 4 meias-vidas e que a hora inicial era 8, 4 vezes 8, 32. E se foi 32 horas, a gente chegou aqui na porcentagem e também na questão da massa que foi reduzida, foi quebrada. Chegando em 32 horas, a redução chegou a 6,25 gramas. Ok, gente? Então, só dar uma olhadinha se está tudo ok aqui. Vamos seguindo. Vou colocar só o carregador. Pronto, vamos seguindo. Agora para a próxima questão, ó. Teremos aqui a segunda questão. O Césio 137 possui meia-vida de 30 anos. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida após 0,75 gramas? Então, vamos para os pontos principais dessa questão. A gente tem que sempre analisar o que ela fornece. Então, ó, o elemento é o césio, né, que a gente já viu em outras aulas. E teremos aqui a sua meia-vida é de 30 anos. Então aqui a gente circula aqui, a sua meia-vida geral é 30 anos. E fala também que se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 75 gramas. Então eu tenho 12 gramas, né? É o que se fala. Então vamos lá. Então, na mesma linhagem dessa questão, a gente vai para essa. Então eu vou ter aqui, os dados são 12 gramas e ele quer saber, se tivermos 12 gramas, após quanto tempo será reduzido, né? Para 0,75.
Eu vou pegar aqui o lápis que eu tô aqui pra gente poder fazer. Ó, temos aqui, pessoal, os dados, né? Então, a gente sabe que a minha vida inicial é 30 anos, eu não vou usar agora, eu vou usar o quê? A questão da porcentagem. Eu tenho 100%, eu tenho 50%, eu tenho 25%, 12,5% e 6,25%. Então, nesse pressuposto, agora eu vou colocar a questão das gramas, né? Vamos lá. Então, se eu tenho aqui 12 gramas, a massa inicial, né? 12 gramas. A metade de 12 gramas, 6 gramas. A metade de 6 gramas, 3 gramas. A metade de 3 gramas, 1,5 gramas. E a metade de 1,5 gramas, a gente vai perceber que teríamos aqui 0,75 gramas, certo? 0,75 gramas. E aí, ele pergunta aqui, vamos para a questão agora. Quanto tempo levaria para ser reduzido? Então, a cada meia vida é 30 anos, né? Cada meia vida. Então, eu vou aqui, deixa eu pegar o azul. Ó, uma meia vida, 1, 2 meias vidas, 2, 3 meias vidas, 3, 4 meias vidas, 4. Né? Então foram 4 meias vidas até chegar à concentração pedida. Então se foram 30 anos, 4 vezes 30, continho de matemática, 4 vezes 30, 120 anos. Então, questãozinha respondida com sucesso, tá certo? E já vamos voltar, vou apagar o quadro e vou colocar outras para que a gente possa seguir. Então, pessoal, voltando, né, para nossas questões de química. Ó, vou ir para a terceira questão. Tem duas questõezinhas agora para a gente trabalhar. Depois eu vou falar mais uma de forma oral, certo? E vamos aqui para a seguinte questão, que até deu uma travada, eu acabei explicando, já conversei aqui, mas vou explicar novamente. Ó, após 12 dias, uma substância radioativa tem sua radioatividade reduzida para 1,8 da sua radioatividade inicial. Então, a meia-vida dessa substância será de... Ou seja, fala o quê? Fala aqui do momento da redução. Qual foi a redução? Então, a redução foi 12 sobre 8, né, da sua inicial. E fala aqui após 12 dias de uma substância radioativa. Ou seja, fala também o período. Fala aqui a questão da massa, né? Então, fala a massa que é 1 sobre 8. E fala também o período. Mas ele quer saber... a meia-vida dessa substância será de, após passar 12 dias da sua razão inicial. Então, vou ler novamente. Ó. Após 12 dias, uma substância radioativa tem sua radioatividade reduzida, foi reduzida após 12 dias, em 1 sobre 8 da inicial. Então, a meia-vida dessa substância será de... Então, vamos lá. A gente tem que usar essa fórmula, gente. Meia-vida inicial sobre 2x. Então aqui eu já coloquei, ó. Coloquei a sua meia-vida inicial, lado a lado. E coloquei também a questão da sua... a fórmula de modo geral. Então a gente teríamos isso aqui. Eu já tomei a liberdade de colocar ao lado, porque aqui eu posso cortar. Então eu tenho 1, corto com 1. 2, eu corto com 2, né? 2 eu corto com 2 e ficou 3x. Então a gente vai saber que x é igual a 3. Ou seja, a meia-vida, né, o processo de meia-vida foram de 3 dias, né? Aproximadamente 3 dias. E ele quer saber, após 12 dias, uma substância radioativa tem sua radioatividade reduzida para 1 sobre 8 da sua inicial. Então, eu tenho a meia-vida inicial
e tem a sua o período de meia-vida, o tempo, tem também os dias, após quantos dias. Eu quero saber após quantos dias, após 12 dias, qual será a meia-vida. Então a gente tem aqui, eu vou fazer, ó, uma meia-vida equivale a 12 dias. E 3 meias-vidas equivale a quanto? Quantos dias? Então vou lá. Então uma meia-vida, 1 vezes 12, 12 dias, né? E 3 vezes y, 3y. Eu já tomei a liberdade e coloquei aqui. Y igual 1 vezes 12 dias sobre 3. Então 1 vezes 12, 12. Dividido por 3, 4. Então seriam 4 dias. Então 4 dias, resposta letra B. Então seria a letra B. Vou recapitular para vocês, ó. O que a questão pediu? Ela pede aqui, a meia-vida dessa substância será de. Então, após passar um processo de desintegração, fala assim, ó, do início, né? Após 12 dias, uma substância radioativa tem sua radioatividade reduzida. Então, após 12 dias, não fala qual seria a sua massa inicial, de modo geral, mas ele fala que essa massa já existia e que após 12 dias, a sua radioatividade foi reduzida em 12 sobre 8 da inicial. Então, como ela não dá muitos dados, a gente utilizou essa fórmula, massa inicial sobre 2 elevado a x, e teremos aqui, eu coloquei lado a lado, porque assim eu poderia cortar, né? A gente pode cortar, então cortei 2 para 2, 1 para 1, e sobrou x igual a 3. Então, que seria referente à sua meia-vida inicial. Mas aí ele pergunta, qual seria a sua meia-vida dessa substância, né, após passar 12 dias. Então, eu fiz aqui regra de 3. Então, se 3 meias-vidas equivale a... 3 meias-vidas equivale a 12, uma meia-vida equivale a quanto? Então, a gente vai perceber que deu 4 dias. Então, após 12 dias, a gente temos aqui uma meia-vida de 4 dias, né? Então, o seu período inicial foi de 4 dias. A meia-vida, de uma meia-vida para outra, passa-se 4 dias. Certo? Agora, vamos para a quarta questão. O gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. Então, a gente vai perceber aqui que eu tenho um gráfico que vai ter aqui a razão da sua concentração aqui em cima. Concentração, que vocês devem ter, inclusive na prova, concentração, e também terei o tempo em minutos. Tempo barra minutos, em minutos. Então, a observação do gráfico permite afirmar que a meia-vida meia-vida do radioisótopo é igual a... Então, a gente vai analisar esse gráfico e vai ver onde é que ele está dobrando esse gráfico. E aí a gente vai perceber que eu tenho o tempo e tenho a concentração. A concentração seria a massa. Então, eu vou perceber que entre um e outro eu vou ter uma variação. Uma variação em sua concentração e também em tempo. Então, eu vou perceber essa variação. Então, eles devem ser semelhantes, né? Devem ser pares, digamos assim. Então, eu percebo, ó, que vai dobrar aqui no 4. Então, eu tenho... Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Vai dobrar exatamente aqui no 4. E do 4 vai descer para o 2. Então, eu tenho em tempo 2 e em concentração 4. Ou seja, tem uma variação de 2. Então, a cada variação de tempo, eu tenho 2 em 2. Então, se fosse variar mais ainda, eu teria aqui 6, aqui 4. Então, ia variar de 2 em 2. Então, ó, a observação permite afirmar que a meia-vida do radioisótopo é igual a 2 minutos. Ou seja, tem essa variação em tempo 2 minutos, que é o tempo, né? A variação onde teve a dobra ali do gráfico. Gente, agora vamos para uma última questão, para a gente finalizar nosso vídeo, para não ficar cansativo. Então, temos aqui uma questãozinha teórica falando de fissão e fusão. Ó, a bomba reduz nêutrons em neutrinos.
e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então a questão na Universidade do Rio de Janeiro é atrativa por um poeta também. Então nesse fragmento, o poema, o autor refere-se à bomba atômica. Essa bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque letra A, na fissão do urânio 235, ocorre a liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Então a gente vai perceber que o fragmento ele fala de quê? Nesse fragmento fala o quê? Reduz os nêutrons e abana-se com o leque da reação na cadeia. Então essa redução ela vai ocorrer e vai ter sim um resfriamento nessa redução em um laboratório ou em uma usina que tenha todo o controle. Então a primeira questão fala, ocorre a liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Então nesse caso, nesse contexto controlado, não dá continuidade à reação. Ela é controlada através de quê? Através de hastes de controle, através de grafite, através de elementos que irão continuar. Então não será letra A. Então letra B. Fissão do urânio. Ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo urânio 238, aquecendo enriquecendo em mais 235. Então aqui está totalmente errado. Fala aqui, a fissão do urânio 235 ocorre com liberação de energia, que vai desintegrando. Então, desintegrando, ele vai diminuindo o seu número atômico, né? E aqui ele não vai aumentar para 238. Ele vai diminuir e sua radioatividade vai estar maior. Teremos agora a letra C. Fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons, que bombearão outros elétrons, outros núcleos. Então, vou ler novamente a C. Fissão 235 do urânio, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Ou seja, iremos perceber que com a liberação de nêutrons, teremos um bombardeamento. Esse bombardeamento ele vai ocorrer de forma contínua, a partir do momento que os nêutrons irão reduzir e também o seu número atômico irá reduzir. Então a letra C fala, urânio ocorre, na fissão do urânio, a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Isso aí é verdade, gente. Então, o correto seria que o bombardeamento dos núcleos irão ocorrer, né? E a partir da liberação de nêutrons, seria a letra C, né? E aí, na letra D, teremos assim, fusão do urânio com o urânio 238, ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros nêutrons radioativos. Esse bombardeamento ele ocorre, mas só não vai ocorrer o quê? No caso, não vai ocorrer a formação de neutrino, não ocorre na letra D, né, no caso. Fusão do urânio para o urânio 238 ocorre formando outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão. Então vão formar outros elementos que, em sua maioria, eles são radioativos, não necessariamente são mais pesados. Então o correto, gente, seria a letra C. Ok? Pessoal, espero que tenham compreendido, certo? Analise direitinho esse vídeo, vejam de trás para frente, tá certo? Eu vou colocar outros vídeos, outras sugestões de vídeo e também vou colocar, ver se dá para colocar um materialzinho para vocês, certo? Abraço, bons estudos!